Olá, eu sou o Robson Prado e hoje vamos aqui em mais um programa falar um pouco mais da reforma tributária. Eu sei que esse é um assunto que se ouve muito falar, mas é um assunto também que tem uma série de oportunidades, que tem uma série de coisas importantes que o empresário, contador, prestador de serviço precisa saber, e nós estamos aqui com essa sequência buscando aí fazer com que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. E vamos lá, né? Como dito, sou Robson Prado, advogado empresarial, e hoje trouxe aqui uma pessoa que é de altíssimo gabarito para poder nos ajudar a entender um pouquinho mais desse assunto e principalmente falar de oportunidade, porque hoje em dia não se tem mais tempo de poder entender com detalhes uma lei como essa, uma reforma como essa. Então acho que a gente tem que focar naquilo que mais interessa. Então estou aqui hoje com José Renato, que é um advogado tributarista, também um ex-conselheiro do CARF, que é o órgão máximo da Receita Federal, com uma bagagem impressionante. Eu vou abrir essa oportunidade dele se apresentar aqui. Zé, seja muito bem-vindo aqui. Robson, obrigado mesmo pela oportunidade, por falar aqui para vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Renato, como o Dr. Robson já adiantou. Sou advogado, mestre em Direito Tributário, fiz a PUC de São Paulo como mestre em Direito Tributário, e até então, trabalhei desde 2002 na área tributária, né, fazendo a especialização, depois o mestrado, e no próprio escritório, trabalhando com mestre, ou como tributarista, né, e em 2017 fui nomeado para ser conselheiro do CARF, e desde então fiquei lá até 2025, né? Trabalhando com todas o que você pode pensar de tributos indiretos, vamos dizer assim, que era a terceira Câmara que eu trabalhava, e a gente trabalhava com PIS, COFINS, IPI, CID, imposto de importação, imposto de exportação. Então, basicamente, o que o empresário hoje sofre com isso, né? Com esses tributos, a gente trabalhava bastante com ele, né? Bom, muito bom, realmente um currículo invejável, e o Zé está seguindo também um movimento que a gente tem visto muito aí, né? Ex-juízes, ex-procuradores, agora ex-conselheiro do CARF também, vindo para o mercado privado. Isso tem sido muito importante porque ali essa experiência, né, que eles tiveram aí nesses órgãos julgadores para o dia a dia prático, né? Então isso para nós aqui do operacional e também do acadêmico é muito importante. Você tem a visão de quem estava lá na parte de cima julgando, né? Entendendo com detalhes os colegiados lá discutindo assuntos complexos, e hoje a gente tem essa oportunidade aqui. Então, Zé, é um prazer enorme aí, vamos... Como você diz, Robson, a gente viu a prática, né? Por mais que você julgue alguns casos, ou quase todos esses casos, que tem datas pretéritas, mas a gente vê a prática realmente, vamos dizer, o chão de fábrica, né? Do que se tem de tributário dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma instituição que não tenha fins lucrativos, porque a gente vê uma gama enorme de tributos e também de atividades, né? E isso nos credencia para falar do que a gente tem hoje. Você havia falado da reforma tributária. Hoje, que na verdade vai afetar todo mundo, né? Sim, não tem a dúvida. Desde o pequeno até a entidade sem fins lucrativos, lucro presumido, lucro real. Todos estão impactados, alguns deles com mais impacto, né? Em alguns casos vão sofrer mais com relação a isso. Eu não diria sofrer, né? Mas a gente vai ter mudanças muito maiores do que simplesmente trocar a sigla de alguns tributos, né? Nós não temos
a criação de 2 tributos e extinção de outros 2. E digo PIS, COFINS federal e IPI, ICMS e ISS estadual e municipal. Nós temos sim a criação de um novo sistema, né? Nós vamos ter a extinção desse PIS e COFINS e a criação, que já está aí, já foram criados, da CBS e do IBS. Então, assim, e outra forma de você fazer a sua apuração, outra forma de você tratar com o seu preço, né? Então, assim, são várias situações que você tem ali que o empresário tem que estar atento. E já começou, não é que não então, começou. Isso que eu ia te né? perguntar, Zé. Essa questão de já começou gerou uma dúvida gigantesca, né? Várias empresas falando, não, mas eu vou ter que recolher 1% porque eu tenho que pagar 0,9 mais 0,1. Então, você consegue esclarecer isso daí de uma maneira... Porque aí tem duas coisas, né? Se já começou, então os outros impostos já deixaram de existir? Pois é, realmente, né? Novamente vou falar para você, nós estamos numa fase em que a gente tem mais pergunta do que resposta. Exatamente. Né? Mas essa questão realmente ela é interessante e o empresário tem que estar ligado com isso. Nós temos sim esse 1% hoje, só que hoje nós estamos num tipo de test drive. Tá? Nós vamos estar no test drive. Esse 1% hoje é para que a gente tenha esse teste do sistema. Então, assim, 9% de CBS, 1% de IBS. Esses 0,9 e 0,1. Desculpa, verdade. Não, 1%. 0,9. Tá achando em 10 aí, Zé. O pessoal já vai ficar mais assustado ainda, né? Não, mas é 0,9 CBS, 0,1 o IBS. Mas para que é isso? É para testar o sistema. De como nós vamos ter essa arrecadação, como vão ser os lançamentos, como vai ser tratado o portal da reforma, porque no portal da reforma, se você hoje entrar no layout dele, você já vai ter dividido por atividades. Então ali você vai ter os seus lançamentos já vão estar ali. Automaticamente, a partir do momento que você faz o lançamento de uma nota fiscal, que você destaca CBS e IBS, o portal já vai ter essa informação. Tá. Essa informação é praticamente porque tempo real. As notas fiscais já mudaram, né? As notas fiscais sim, elas já mudaram e quem não estiver atento a isso pode sofrer sim sanções. Lógico, nós já entra no radar, né? Já vai entrar no radar porque lá para frente a gente vai ter essa questão mais arraigada, essa questão mais já sedimentada. Então, esse realmente é um passo dela que você tem que ter muita cautela. Ou seja, agora é o momento das empresas, como você disse, né, ir fazendo o test drive, ir fazendo ali adequação, conversando com as suas contabilidades, Perfeito. Entendendo esse padrão. Perfeito. Esse é o primeiro passo. E aí, Zé, uma coisa que é importante, né? Muitas vezes os empresários ficam na dúvida de não entender o papel do tributarista, né? Certo. E às vezes confundir com contador. Na verdade, eu acho que a gente vem para complementar a contabilidade, Sim. Né? Porque a contabilidade é a parte operacional, é aquele chão de fábrica ali que vai fazer os lançamentos, deixar em ordem. E aí a gente vai ter que atuar, o tributarista, e você conhece bem disso, no planejamento, né? Porque você também comentou da questão de contratos, ou seja, o empresário ele precisa hoje já começar a rever questão de preço, questão de... se você puder falar um pouquinho disso, porque muita gente está assustado com isso também, no sentido de falar, peraí, então eu vou ter que gerar imposto, vou vender serviço imposto, então quem vai pagar o imposto sou eu ou vai ser o meu contratante? Exato. E Sim. Isso pode complicar o planejamento. Nós temos realmente uma preocupação muito grande com relação a isso. Veja, o CBS e o IBS, na verdade, esse é um IVA dual. Nós teríamos que ter um IVA só, né?
que seria um só, que só para seria esclarecer que é o imposto de valor agregado. Isso, que seria né? um imposto sobre o consumo mesmo, né? Aquele imposto gerado para o consumo. Então, emitiu-se uma nota, você fez uma compra, emitiu essa compra, automaticamente já está ali o seu imposto, pagou, não tem mais o que se conversar. Mas no Brasil nem tudo é como se parece, né? No Brasil nós sempre temos um degrauzinho a mais. E nesse caso seria o IBS, que veio, né, para complementar o que a gente tem de imposto de estados e municípios. Né? Porque senão nós teríamos o IVA único, e que aí seria um caixa só para arrecadação, neste caso seria o federal, e aí esse caixa, no sistema que a gente tem, né, no sistema brasileiro. Perfeito. E aí esse caixa seria distribuído para os estados e municípios. Agora você imagina a briga que seria se nós tivéssemos só um imposto e os estados e municípios que já passam o chapéu do jeito que passam, esperando que o governo federal enviasse as verbas que seriam destinadas a eles, né? Então, assim, nós temos aí para isso foi criado esse imbróglio, né, dos dois, do IVA dual, que seria o IBS e CBS. Mas voltando para isso, nós temos essa questão de estar preocupado com relação a isso, com relação ao IBS e CBS, de você ter que passar o preço para o seu cliente, vamos dizer assim. Nós vamos ter, o empresário ele vai ter que sentar e estudar de novo a operação dele. E aí surge a questão do tributarista, e que, sem dúvida alguma, tem que ter a participação do contador. Né? Que são duas peças indispensáveis nesse momento. Né? Porque nós temos o lançamento, como esse lançamento vai ser feito, tudo isso passa por um estudo, não só do tributarista, mas também do contador, que vai ter N outras situações de lançamento, declarações diferentes. A declaração do comércio é diferente da declaração do transporte, exato, que é diferente da declaração do serviço, né? Então, assim, são coisas que cada um vai ter que conversar de uma forma diferente. E o empresário ele vai ter que rever a operação dele. Por quê? Primeiro, porque ele vai ter um impacto no caixa dele. Esse impacto ele já vem em 2027, vamos dizer assim. E aí eu te explico por quê. Nós temos o split payment. Aí complicou, né? Faz aquela cara assim. Split payment, vamos lá. Até nisso o Brasil tem que copiar fora, né? Porque seria uma antecipação de pagamento antecipado, né? Se a gente for traduzir numa tradução simples. E o que isso significa? Significa que a partir do momento que você emite a sua nota, que essa nota é quitada, parte que é do imposto de CBS e IBS já vai para os cofres do governo e a outra parte vem para o empresário. Então vamos lá de modo geral, falando grosseiramente. Hoje como funciona? Hoje você começa o mês, você tem os lançamentos até o dia 30, 31, dependendo do mês, você faz os seus lançamentos. Fechou o mês, você faz a sua apuração para ver qual é o valor do imposto que você tem que pagar. Gera-se a guia, dali 10, 15 dias você tem a guia para pagar. Então você tem esse espaço de tempo em que você trabalha com esse dinheiro. Né? Que seria o seu capital de giro. Perfeito. A partir do momento que o split payment vem, você não tem mais essa janela para trabalhar com esse dinheiro. Ou seja, você já vai ser tolhido de um fluxo de caixa de, sei lá, dependendo do caso, até 25%. Automaticamente. Porque você vai ter recolhido na veia exatamente o CBS e o IBS. Né? Então, assim, mas isso vai começar em 2027. Sim, o split payment está... A programação é para que ele entre em test drive, mais uma vez, em 2027. Então, a reforma, nós temos aí um tempo de transição muito grande. A reforma, ela deve estar finalizada em 2033.
Perfeito. Deve estar finalizado em 2033. Isso não quer dizer que estará finalizado em 2033. Tá? Porque a gente tem mudanças todos os dias. Não, e a gente tem visto que colegas contadores, tributaristas estão fazendo relatório, coloca a data e a hora. Pois porque, né, diariamente têm sido publicadas instruções, modificações pela Receita, pelo Estado. Então, aí a necessidade de ter alguém especializado realmente para acompanhar nisso. E também, né, Zé, é o tipo de coisa de... isso assusta, né? Você está tendo uma... ali seu fluxo de caixa já vai ser antecipado, né? Você já vai perder essa mobilidade que você tinha aí de trabalhar com esse dinheiro e pagar, às vezes, você tinha 40 dias, 50, dependendo da ocasião do faturamento para pagar o teu imposto. Exato. Agora você paga antes. E nessa linha aí que a gente sempre fala do planejamento, né? Perfeito. As empresas, assim, às vezes, não vê o planejamento como investimento. Exato. Tá? E aí se deixar, não, mas só 27, ainda é um test drive, ainda, né? Poxa, já começa a se preparar agora, porque... E eu acho que quem está se preparando agora já está atrasado, porque né, já devia estar com isso planejado. Exato. Até porque dependendo do tipo de empresa que você presta serviço, daqui uns 2 meses os caras já estão fechando o budget do ano que vem. Isso, né? Perfeito. Então você já tem que se antecipar, já planejar e já falar, olha, aqui diante da reforma nós vamos ter que rever o preço aqui, o contrato vai ter que ter essa cláusula e já começa a conversar a partir de agora. Perfeito. Porque depois, o que vai acontecer? E dependendo de novo do tamanho do cliente que você atende, o cara vai querer falar, olha, puxa, você não... vou ter que mudar o preço. Poxa, mas você não conversou nada, tal, né? Ele vai pegar quem? Quem está adequado. Sim, não tem dúvida. E te dou um dado agora, assim, não é recente, mas é uma coisa que muita gente não está atento a isso. Muitas empresas do Simples Nacional, o Simples Nacional, ele continua o mesmo, tá? Boa. Não temos mudança no Simples Nacional. Bacana, 2020, isso é uma dúvida enorme, né? Simples Nacional continua a mesma situação. Perfeito. 2026, a mesma coisa. Em 2027, nós temos uma mudança significativa. Aquelas empresas que fazem venda B2C, que fazem a venda para o consumidor final, que estão no Simples Nacional, essas empresas não têm muito o que se preocupar. Pelo menos neste momento. Beleza. Não vamos marcar a data aqui isso, e colocar o horário, porque hoje, amanhã pode ser que mude. Mas assim, hoje não. Hoje continua a mesma situação. Se eu vendo para um consumidor final, não tem problema nenhum. Posso continuar no Simples Nacional, vou emitindo minha DAS, onde estão destacados todos os tributos. Vai ser passado, de vez de PIS, COFINS, vai ter o IBS e CBS, aquela alíquota pequenininha, igual temos hoje, mas tudo bem. Só que tem empresas no Simples Nacional que vendem B2B, que vendem para outra empresa. E essa empresa, que para quem ela vende, ela não vai ter o crédito do CBS e IBS. Né? Que vendo isso, Receita Federal, com as entidades conversando, fizeram um regime regular. Então, assim, as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas, elas podem fazer a opção pelo regime regular de pagamento do IBS e CBS. Então seria que nós temos aqui um pagamento por fora do IBS e CBS. Eu tenho que fazer essa adesão a esse regime regular. Olha, isso é uma coisa importante que você está falando. Por quê? No primeiro momento, o pessoal que é do Simples estava comemorando, né? Não, se assustou, depois comemorou, não vamos, e depois se assustou de novo. Por quê? O pessoal começou a falar o seguinte, olha, já que você vai vender produto em imposto, né, e eu vou ter um crédito, e eu quero comprar o produto e o crédito para que eu possa me compensar, mas quem é do Simples não gera, aí já gerou uma preocupação, porque dependendo do caso, né, Zé, às vezes um produto que 2 empresas vendem a 100, hipoteticamente, R$100. Perfeito. A empresa do regime comum gera um crédito de 20. Né? Hoje 28, quase 20. Vai ser. Então vamos colocar aqui, porque gera um crédito de 30. Vai, pronto.
E a empresa do Simples, ela vende o produto a 90, por exemplo, 85 e não gera crédito nenhum. Em tese, ela está vendendo mais barato. Porém, a que está vendendo a 100 está gerando 30 de crédito. De crédito, exatamente. Né? Então essa é uma opção interessante para que ela possa continuar numa cadeia de geração de crédito, dependendo sempre, né, Zé, de quem são os seus clientes, quem são... Isso, né? Perfeito. Hoje a gente vê que empresas de médio porte para cima já estão atrás de analisar os seus fornecedores para já saber se eles vão gerar crédito. Exatamente. Foi muito boa a colocação que você fez, inclusive no começo, de rever contrato e tudo mais, porque veja só, uma empresa que contrata ou que contrata e recebe mercadoria de uma empresa do Simples. Se ela não rever o contrato dela, ou se essa empresa do Simples não for para o regime regular, não fizer a opção do regime regular, ela não vai ter o crédito. Pois é. E aí vai influir no meu preço. A minha precificação tem que começar já com relação a isso. Porque e aí é assim, se não planejar, não se preocupar, não discutir, a margem de lucro vai ser pulverizada. Se duvidar, você vai ficar devendo, inclusive. É capaz. Porque se você não fizer essa conta, daí o planejamento importante e ter um tributarista acompanhando ali a contabilidade. Por quê? Tudo isso também são contas, né, Zé? Que tem que analisar quem são os seus clientes, os seus fornecedores, tem que fazer esse estudo. Não tem jeito. E outra coisa, todo mundo... tem que estar fazendo. Então você não vai estar gastando e estando sendo prejudicado em relação ao seu concorrente. Não. Porque se ele não está investindo... Não, hoje em dia você não vai ter... Você tem que fazer isso, porque senão você não vai sobreviver. E aí um dado interessante, que acho que é bom vocês terem ideia disso. Eu falei que o Simples Nacional continua da mesma forma. Tá. Só que se você não fizer a adesão ao regime regular este ano, você não consegue vender em janeiro com um crédito para o seu cliente. Ou seja, aí você só vai ter que esperar um ano? Não, aí você vai ter que esperar mais 6 meses, porque esse regime que veio agora, ele deu a opção de você, sendo redundante, de você fazer a opção 2 vezes por semestre. Então, você vai fazer até setembro, se eu não me engano, tá? Eu também não vou cravar, porque realmente não é, mas você vai fazer até setembro para poder fazer em janeiro e depois em abril para você poder fazer em setembro, para poder em julho. Mas é um dado interessante aí que você está passando para fazer agora, porque dependendo, vai sair, sei lá, em mês X, 3 meses de faturamento que você não gerou crédito. Exatamente, você já perdeu. Já perdeu, né? O cliente já foi atrás de outro que tá adequado, que está gerando crédito, que vai facilitar a vida dele. Exatamente. Ô Zé, agora nesse ponto aí que a gente está aqui comentando, e aí nós já vimos aqui o planejamento, né? Isso é também estratégico. E o que eu queria saber de você, e que o empresário também busca, que a gente sabe que assim, né? No Brasil se fala muito que quanto mais problema, mais oportunidade. Certo. E você ainda vê oportunidades para o empresariado geral hoje? Porque como é que se faz você, numa reforma complexa como essa, ainda ter oportunidade? Tem dúvida se ainda é possível recuperar imposto ou não? Parece que a recuperação acaba esse ano, e aí tem gente que tem imposto para recuperar. Como é que vai fazer? Vai perder? Vai continuar? Fala um pouco sobre isso e nesse cenário nebuloso que a gente colocou aqui, se a gente tem também luz no fim do túnel e oportunidade nessa linha aí. Não, com certeza. Bom, não acaba. Vamos lá, né? A oportunidade de você ter créditos ou não, e recuperação de créditos, isso não vai acabar. Mais uma vez, temos mais perguntas do que respostas. Como isso vai ser feito vai depender daquele instante em que o empresário vai falar assim: eu tenho que rever a minha atividade. Revendo a minha atividade, eu vou conseguir colocar o meu preço em ordem e vou conseguir enxergar a oportunidade que eu tenho de fazer a recuperação de créditos que eventualmente tenho. Nós temos uma transição grande ainda, né? A exemplo do que a gente tinha,
que aconteceu bem no finalzinho do ano, que foi todo mundo fazendo aquelas atas de distribuição de lucro e tudo mais, que se estendeu até 2028, salvo engano, para você, se você tivesse a ata registrada, você poderia fazer essa distribuição, independente do valor, até 2028, sem entrar naquele adicional dos 10%. Que isso foi um ponto, né, Zé, que assim, né, o governo nunca... sempre que dá alguma coisa já tira com a outra mão outra, né? Não tenho dúvida. Então, quando ele fez a lei que isentou imposto de renda da pessoa física até 5 mil, aí colocou lá que ia tributar o lucro das empresas, dos dividendos, que foi, né, foi um grande ganho da classe empresarial lá dos anos 90 e voltou, aí começou aquela correria toda, né? Exato. Então, e isso daí, Zé, essa informação é importante, né? Porque muita gente ficou aí no mês de dezembro correndo atrás, fazendo atas. Então hoje a gente está com esse prazo estendido. Para esse pessoal que fez essa ata, esse prazo está estendido para a questão do IR, né? Perfeito. Questão de IR, distribuição de lucros, esse lucro que já estava registrado na sua contabilidade. Porque tem empresas, por exemplo, Robson, que tem esse lucro registrado no seu balanço desde 1990. E que ela vem com esse lucro registrando e vem trabalhando com ele dentro do balanço dela, tal. Mas agora ele teve que dar uma destinação dele, que foi a distribuição efetivamente de dividendos para os seus acionistas ou sócios. Agora, o que acontece é o seguinte, quem não fez a ata até o final do ano passado e registrou essa ata, não tem mais condições de pagar sem o adicional dos 10%. Perfeito. Mas esse adicional ele vai para quem fatura acima de 600 mil no ano, no né? ano, exato. Assim, quer dizer, que distribui até, acima de 600 mil por ano. E isso é retido na fonte. Perfeito. Então, assim, eu, empresa, necessariamente tenho que fazer a retenção deste valor. Então, assim, são 50 mil reais mês ou 600 ano. Então, se você distribui acima de 50 mil reais mês, você todo mês tem que fazer uma guia e fazer o recolhimento. Tipo um carnê-leão? Exatamente. Basicamente isso. Você mesmo. vai fazer esse pagamento e vai destacar o valor. Mas espera aí, eu distribuí 50 esse mês, mas o mês que vem eu não vou distribuir. Ótimo, perfeito. Não vai ter lançamento. Mas eu vou só distribuir esses 50 mil no mês e recolhi. Ótimo. Vai chegar no final do mês, você vai fazer uma declaração de ajuste e vai lá estar o seu crédito que você não recebeu acima dos 600 mil. Perfeito. Tá vendo? A necessidade de ter o especialista atuando junto contigo. Não tenha dúvida. Por quê? Agora também com essa mudança, existe a necessidade de um replanejamento, né, Zé? Não tenha dúvida. E vou além, Robson. Veja só. Não é só... E a conta dos 50 não é só o que você recebeu da sua empresa. A conta dos 50, preste atenção, ela vem de todo o dividendo que você recebe. Ou seja... Você, Robson, um advogado abastado como você uma pessoa abastado porque é um cara extremamente vocês ouviram, competente. Eu vou sair pedindo empréstimo aí, ó. Zé já tá dando o aval aqui. Profissional extremamente competente, que todo mundo sabe do seu potencial e do seu perfil, né? Você, além do ganho dos dividendos que você tem no seu escritório, você tem os dividendos que você recebe de aluguéis. Isso também vai somar. Entra porque é renda. Aquela aplicação que você tem lá dos seus milhões e milhões no XP, no BTG, no Master não, que quebrou, mas é mais... Tá vendo? O dinheiro que eu juntei carpim nos lotes lá em Minas, agora o pessoal já quer pegar os dividendos. Isso também entra na conta para dar os 50 ou 600 mil no ano. Tá? Então, olha, realmente... A dimensão do planejamento que você tem que ter. Porque senão você vai ter... ou seja, hoje você precisa do profissional que faça uma análise 360. Porque se você tem aluguéis, aí tem a outra questão também, né, da tributação
dos aluguéis, né, Zé? Que Também além de entrar. juntar, vai tributar a parte, Exato. porque quem não está tributando, ó, a gente estava falando de oportunidades, a gente voltou a fazer terrorismo, mas hoje a Receita, ela criou o cadastro nacional de imóveis, o CIB, perfeito, alguma coisa assim, me perdoem aqui ter esquecido a sigla, mas, ou seja, vai fazer um cruzamento de dados. Se eu declarei lá na minha declaração que eu moro na rua tal e tenho X imóveis, a Receita vai fazer um cruzamento para saber se esses imóveis estão alugados. Perfeito. Né? E se eu não tiver uma destinação, corro o risco de ser arbitrado um valor de aluguel. Exato. Então, esse é outro ponto também. E aí, né, Zé, aqui a gente, sem querer deixar mais complexo, mas o que está se falando é o seguinte, a gente teve a reforma tributária, né? Perfeito. E também vai haver uma reforma da renda. Começou com esses 10% aí sobre os dividendos. Exato. Aí daqui a pouco... Então, precisa se ficar muito atento, né? Muito. Porque se você planejar, você sai na frente. Se você deixar para a última hora, infelizmente você está fadado ao insucesso da tua empresa. Entendo. Ou da diluição do teu capital, ou da deteriorização do lucro. Não tenho dúvida. Né? Assim, extremamente importante que você tenha hoje, empresário, essa visão. Porque realmente o planejamento vai te salvar do que está acontecendo. Tem oportunidades? Tem. Eu falei do lucro do IR que você não vai poder mais distribuir sem recolher, né? E eu queria te pedir um exemplo claro de como que é possível aí ter uma oportunidade clara nesse sentido. Então, vários planejamentos a gente pode fazer para o empresário que está nessa situação. Nós temos vamos falar o holding novamente, mas hoje ela está muito mais em voga aí na tela do que a gente está fazendo, porque através dela nós conseguimos sim fazer a redução ou que a gente tenha um pagamento bem razoavelmente baixo com relação a essa questão do lucro, né, com a distribuição de lucros. Ou seja, existe um caminho para esse ponto aí. Não, perfeito. Vocês não estão órfãos. Perfeito. Tem várias coisas que a gente pode... Tem várias coisas que estão no radar e são, vamos dizer assim, ortodoxas, que a gente consegue fazer sem problema. E tem algumas outras opções que aí vai do que o empresário hoje enfrenta, né? Mas existe sim a possibilidade de fazer isso. Ô Zé, e parece que é assim, né? Parece que o empresário está sendo perseguido e eu queria que você falasse rapidamente também dessa questão que surgiu na Lei Complementar 224 de 2025, que são para as empresas de lucro presumido. Então. Que história foi essa daí? Agora tem que... Quem tem empresa de lucro presumido agora vai ter que também antecipar imposto? Pois é, isso aí. Seria mais ou menos o que a gente tem do imposto do IR, a antecipação do IR, né? Mais ou menos o que a gente tem para isso, do lucro real, passou agora também para o lucro presumido nessa situação. A Lei Complementar 224, ela trouxe essa situação e ela foi regulamentada por uma portaria da Receita Federal agora, que empresas do lucro presumido que faturam acima de 5 milhões ano, tá? Elas devem recolher este ajuste de 10% da renda, né? Em cima do imposto de renda. Então, essas empresas... Não é um aumento de imposto, é uma antecipação. Exato. Ó, deixa aqui comigo, depois a gente vê se eu tenho para te devolver ou você tem para me pagar. Mas é mais um imposto que você não vão te devolver, né? Você está obrigado a fazer isso por conta dessa portaria. E qual foi a ideia que eles tiveram com isso? Que o lucro presumido seria um regime especial de tributação. Então seria uma benesse o lucro presumido. Que é a coisa mais simples. Não, que assim, não tem nexo, uma coisa. O lucro presumido é lei. Ele é uma forma de arrecadação, é uma forma de apuração e arrecadação de tributos. Da mesma forma que é o lucro real, da mesma forma que é o Simples Nacional. Então, assim, não tem como você imaginar o lucro presumido como um benefício fiscal.
Não, pois é, isso daí também, a gente falar de 10% é outra... É muita coisa. É mais um ataque no fluxo de caixa de uma empresa. O seu capital de giro vai deixar de existir. Pois é. Mais um achaque que você vai ter com relação a isso. E Zé, esse realmente agora, como a gente tem aí um ataque literal à lei, existe algum tipo de medida que é possível para esse caso? Sim. Temos essa medida pronta, tá? Olha que bom, hein? Você não tá órfão mais uma vez. Pronto. Nós temos essa medida pronta e a partir do momento que você tiver contato com essa conversa nossa aqui, você pode entrar em contato com o escritório, que essa medida já está pronta para aquelas empresas que estão dentro desse espectro, né? São empresas do lucro presumido que faturam mais de 5 milhões ano. Que no caso, e aí é uma medida judicial. É uma medida judicial. É uma medida judicial que tem como carro-chefe que você pare de ter essa retenção dos 10%, que isso pare de acontecer mensalmente, e que eventualmente você já tenha alguma retenção com relação a esse valor, que você recupere esse o quanto antes. Poxa, bacana, hein, Zé? E aí também aqui a gente deixa claro, né, Zé, que quem tá vendo, a nossa audiência vai ultrapassar aí as redes, sempre lembrando, né, que quando você tem uma pessoa da sua confiança, um tributarista da tua confiança também, né, você sempre fique à vontade. Aqui a gente leva informação, tem as soluções também, né, para quem quiser. Perfeito. Às vezes não tem um profissional de confiança, mas sempre deixando claro esse tipo de questão. E aí também, Zé, outra coisa que a gente tem falado bastante, quando se fala de recuperação, as pessoas às vezes têm uma dúvida assim, né? Eu vou recuperar porque eu paguei a mais, paguei errado, ou porque muitos empresários não entendem, ficam preocupados, achando que se fizer um movimento de uma recuperação tributária, ele vai começar a ser fiscalizado, ele vai passar a ter uma perseguição aí dos órgãos fiscalizadores, mas na verdade é o contrário, né? Porque tem muitas atividades, na verdade, igual a história do imposto monofásico, né? Exato. Quando você fala sobre isso, a pessoa já parece tomar um choque, porque ele já se sente no quadro de força, tomando lá um choque. Um choque monofásico. Não tem dúvida. E na verdade isso daí são eu queria que você explicasse esse ponto aí, da responsabilidade, né? No caso de bebidas, farmácias, isso é uma coisa consolidada que às vezes o empresário vai lá, ele só não precisa nem do processo judicial. Perfeito. E já consegue trazer de volta. Você consegue simplificar isso daí e desmistificar esse medo que muito empresário tem de recuperar aquilo que ele pagou? Não, às vezes não é nem errado, mas é que o sistema não foi parametrizado, né? Sim. Para aquilo lá. Sim, realmente essa questão é um mito. Para aquelas empresas que têm a sua contabilidade de acordo com o que de acordo com o que está na legislação, que ela tem os lançamentos feitos de forma adequada, poxa, aí você vai falar, pô, Zé Renato, mas tem um monte de empresa que não tem esse lançamento adequado, né? Essa poderia ser uma preocupação, mas invariavelmente o que acontece? Quando a gente vai em busca deste crédito, e aí crédito, você, empresário, tenha em mente capital de giro, porque isso aí é capital de giro, né? Você vai deixar de pagar alguma coisa muitas vezes e recuperar o que você eventualmente não pagou errado, como você diz, mas que por meio de algumas não são teses, muitas vezes são coisas do dia a dia, práticas, que você deixou de fazer, mas que você tem o direito de receber. Do regime monofásico mesmo. Muitas teses já estão consolidadas. E aí você que tem essa questão de farmácia, de bebidas e tudo mais, você tem como receber isso de volta. Né? De novo, para que a gente faça isso e esse produto que a gente tem
para te ajudar, para te auxiliar, a gente vai ter que olhar a sua contabilidade, a sua escrita fiscal, e dentro dessa contabilidade e escrita fiscal, identificar para você, antes de qualquer outra coisa, quais são os créditos que você tem a receber e como ele vai ser feito. Esse crédito, ele só é feito se tiver lastro. Se conseguirmos identificar que existe esse crédito e que por documentação eu possa comprovar. Porque o que vai acontecer? Aí eu falo para você de cadeira, né? De cadeirinha, que foi da onde eu estava até o final do ano passado. Vários processos chegavam para que eu julgasse e vou puxar um pouco a sardinha para mim. Pode eu puxar. Participei de mais de 15 mil julgamentos. Caramba, Zé. 15 mil julgamentos. Se você olhar meu nomezinho lá, você vai identificar que eu tenho mais de 15 mil julgamentos participados, votos e acórdãos meus, mais de 2 mil. Então, assim, ou seja, estamos falando aqui com quem tem propriedade, que já teve lá dentro do órgão julgador o CARF, né? O órgão máximo julgador da Receita, né? Muitas vezes temido. Não tenha dúvida. E assim, muitas vezes o que eu encontrava lá, a questão dos créditos, o processo chegava para nós, muitas vezes porque a empresa tomava o crédito. Eu vou te dar um exemplo simples. A tese do século, que foi o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Perfeito. Existe o direito de você destacar o ICMS recolhido e receber o ICMS destacado, que você pagou o PIS e COFINS em cima deste valor, e você se reaver deste valor que você pagou a mais. Isso é direito. Perfeito. Só que você tem direito, mas você tem que provar o seu direito. Perfeito. Invariavelmente, processos chegavam para mim sem a prova do direito. E você, infelizmente, sabendo que tinha direito e muitas vezes dando uma olhada em poucos documentos que vinham no processo, que realmente tinha aquela fumacinha de que, puxa, ele pode realmente ter esse direito, mas eu não tenho prova. Então eu não sei, não posso te dar esse crédito. Aí eu volto para cá. Vamos fazer esse recorte e vamos voltar para cá. O nosso produto. O que ele faz? Ele vai entrar na sua contabilidade e vai procurar esse documento. Ele vai procurar essa prova. Perfeito. E a partir dessa prova feita, essa prova consolidada, num dossiê, aí sim passamos à fase de pedir esse crédito. E isso que você falou é muito importante, Zé, que a gente vê muitos casos assim, né? Quando se fala de recuperação de imposto, direito tributário, infelizmente, aqui nós estamos falando de São Paulo, nós temos muito problema de pessoas que vendem fumaça, né? Ou não prepara de forma correta, como esses casos que chegou para você. A pessoa tem direito, aí vira aquele tal do ganhou, mas não levou. Exato. E aí a necessidade do especialista para que estruture isso, faça como o Zé falou, que vai nesse produto buscar dentro da contabilidade aquilo que é direito teu. E outra coisa, dependendo do tipo de negócio, sua margem de lucro é baixa. Um procedimento desse chega às vezes a dobrar a tua margem, porque você vai recuperar o que está para trás, mas também vai ficar correto daqui para frente. Não tenha dúvida. E você vai ter uma vantagem em relação ao teu concorrente, em relação a outras empresas. Você vai ter o mais importante de tudo, que eu acho que nesses tempos de reforma, o que vai valer ouro é o fluxo de caixa. Porque se você não tem fluxo para operacionalizar, você vai ter que ir para o banco. Sim. Né? O banco é aquela, infelizmente, Zé, hoje você vai no banco, tem clientes do escritório que ele tem uma concessionária de carro, só que ainda não é contemplado, porque ele teve que comprar vários consórcios para conseguir o crédito. Exato. Né? E vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas o banco não pode fazer isso, é venda casada. O cara tá no desespero, ele precisa pagar a folha de pagamento dele. Ele vai fazer. Né? Então, por isso que a gente está dizendo que a reforma ela tem oportunidade, mas essa oportunidade só vem você se planejando, buscando especialista,
para estar cuidando, observando, atuando para você como um conselheiro também. Exato, né? exato. Um tributarista, com o teu contador, você que tem o expertise no teu negócio. Cara, se você replaneja, organiza, você vai sair muito à frente. Não tem né? dúvida. Então, esse tipo de... o Zé também morou um tempo em Rondônia e eu fiquei um tempo também em Rondônia, né? Coincidentemente, a gente não se encontrou por lá, mas lá tinha muitos ditos populares, né? E um dos que eu aprendi foi aquele que fala o seguinte, era meio chulo, que dizia assim, tem gente que custa e tem gente que vale, né? E esse caso é o tipo de coisa, investir nesse planejamento, nessa reorganização, é o que vale. Exato. Né? Porque às vezes você vai ali, vai fazendo um monte de coisa, vai pesquisando aqui, vai falando com quem não é especialista e só vai custando. No final você tem 200 tipos de informação, não tem resultado, que gastou com todas elas e não valeu. Não valeu. Né? Exato. Então esse é o ponto primordial aí, que é o planejamento. Ainda tem oportunidades, né? E a gente já está caminhando aqui para o fim, Zé. E o que acontece, né? O que você vê, Zé, de cenários daqui para frente? Um dos cenários que eu queria que você falasse, e esse também é um alerta aqui que a gente vai comentar, é o seguinte: esse ano parece que é o último ano que se pode recuperar lá o PIS e COFINS, e depois ele vai entrar numa escala X, e nós estamos aí ouvindo fofocas que parece que a Receita Federal esse ano vai fazer aí uma mega operação fiscalizatória, porque ela também não pode deixar ir para trás algumas questões voltadas a isso, né? Ou seja, o empresário já está tendo que se adequar à reforma, já teve a reforma da renda, já teve mais esses 10% aí do lucro presumido. E aí, você acha que é plausível de acontecer essa mega fiscalização? As empresas precisam se cuidar, organizar também para evitar esse tipo de problema? Robson, eu assim, como eu trabalhei lá do lado de lá e já vi várias coisas com relação a isso, eu não posso falar para você assim, não, vai ter essa mega operação. Mas eu gostaria de deixar um alerta para o empresário. Se você não quer perder crédito, faça a sua apuração correta. Trabalhe agora, para levantar o que você eventualmente tem de crédito. Perfeito. O que você tem de crédito que você conseguir destacar e que estiver declarado, dentro de 5 anos, você pode, com reforma ou sem reforma, fazer a sua recuperação do crédito. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então não espere chegar em 2033, que a reforma vai estar toda feita, assim a Receita fala, para que você vá apurar o seu crédito. Faça isso agora. Já faça a sua lição de casa. Já vá atrás do seu crédito agora. E outra, se eventualmente houver essa fiscalização esmagadora trazida pela Receita Federal, o que eu acho comigo aqui, não posso cravar, mas com o que a gente tem de efetivo, eu acho que a gente não tem para tudo isso, tá? Mas é só se tiver a IA, né? A IA, isso, não, a IA ainda, mas tá ajudando muito no tribunal, inclusive, a IA já tá bem avançada. Eu entendo que você, se houver essa fiscalização, que estão falando que haverá, mas se você já estiver preparado, a fiscalização vai estar pronta. Pois é. Ela vai chegar e sabe o que ela vai fazer? Ela vai ali só homologar o seu crédito. Pois é. Entendeu? E isso já é um grande diferencial. Não tenha dúvida. Em relação ao mercado que você está atuando. E a outra coisa, né? Você falou muito bem, colocou muito bem essa questão de agora, já levantar e tal. E também agora, né, Zé? Caso alguma coisa não esteja regular na tua empresa, na tua contabilidade, no teu planejamento, é a hora também, para evitar uma situação como essa que pode acontecer. Então é buscar o especialista, tributarista, contador, juntar todo mundo e falar, olha pessoal, o cenário é esse, nós precisamos organizar,
tem que ter um raio-x. Não É tem a mesma dúvida. coisa quando você vai no médico. Se você não tiver os exames e o raio-x, não tem como te dar o remédio, né? Então hoje as ferramentas existem, né, Zé? Sim. E só precisa você estar atento para ir buscar as ferramentas e quem sabe manejar essas ferramentas. Exato. E aqui está um cara que eu admiro bastante aí, Obrigado, grande tributarista, ex-conselheiro do CARF, que me deu a honra de estar aqui hoje e que vai me dar a honra de compor aí o quadro tributário do Robson Prado Advogados, que vai fazer a gente elevar o nível, Que isso. né? E muito. É uma pessoa ultra correta, que, né, uma família incrível, uma atuação aí fantástica e que vai melhorar sem dúvida nenhuma os debates também no assunto. O Zé é sempre um grande debatedor, palestrante, expositor de vários eventos aí, de várias entidades, e com certeza, Zé, você só vai enaltecer o mercado tributário agora que você veio para o privado. Tive o privilégio aí de tê-lo junto, que também vai contar com a Jaqueline Carlaquian, que agora também a gente tem aí uma franquia, Zé, que vai ajudar nessa parte do braço, que é uma franquia da Doutor Fiscal. Então, que nos ajudará, né, nesses levantamentos de inúmeros documentos. Então nós vamos ter hoje essa possibilidade de processar muitos dados, muitas empresas ao mesmo tempo, que vai facilitar. E com a coordenação que nós temos hoje, com certeza a gente só vai gerar aí resultado para os nossos clientes, empresários e também os amigos que falarem conosco, né? Você que está aí nos ouvindo, espero que a gente tenha passado aí bastante dica para você, né? Para você conseguir falar com o teu especialista, com o teu contador, né, Zé? E aí passo a palavra aí para suas considerações finais dessa primeira aqui. Não vamos falar muito sobre isso. Ah, com certeza. Tem bastante coisa para fazer. Voltando e sendo repetitivo, temos mais perguntas do que respostas. E essas respostas, elas vão continuar brotando de todos os lugares possíveis. É só um outro dado. Você imagina só, nós não temos ainda a ideia de como vai ser o contencioso disso. Pois é, né? Porque a gente não tem ainda nada decidido. Pois é, o comitê do IBS acabou de ser aprovado. Sabe, a gente não tem ainda as peças, a gente não sabe como vai ser. Dos tribunais administrativos. O tribunal administrativo para julgar o IBS, a gente não sabe. O CBS já está decidido, o CARF mesmo que vai julgar. Ah, perfeito. Aí já está, federal já está, já sim. Mas você vê, tem várias outras coisas, assim, uma nota fiscal, por exemplo, se você não emitir uma nota fiscal de agora, você tem uma multa para pagar, que, cara, é um negócio surreal. Mas já pensou? Vou te dar um exemplo. 100 mil reais é a sua nota fiscal. Vamos juntar CBS e IBS. 18%. Tá? 18%, 18 mil reais. Perfeito? Você juntou isso aqui, você fez a sua nota errada. Hoje em dia você tem um prazo que você vai lá, retifica essa nota ou emite uma outra nota e tudo mais. Aí então a boa parte das empresas, fiquem atentos vocês, empresários, e depois a gente corrige, faz uma outra nota. Hoje, com essa nova regulamentação, a partir do momento que essa nota passou do prazo e você não fez, você vai ter que pagar 66% do imposto, que é multa. Nossa. E depois tem mais o IBS, porque se esse é destinado pro estado, 66%. Se é destinado para o município, seria 33%, isso basicamente. Então você imagina só, se você imagine uma empresa de esses marketplaces que emite notas toda hora, e emite uma nota errada, e aí? Pois é. Não, e Zé, nós vamos colocar num outro episódio também. Isso, mas vai ter um outro problema aí que vai gerar um outro mercado de cobrança, porque é o seguinte, como hoje, se você compra um produto, independente se a empresa da qual você comprou pagou ou não o imposto, você pode se compensar. Né? Agora não, porque agora tem o speed payment, se o cara não pagou, não vai entrar. Você não vai poder compensar. Exato, aí daqui a pouco já vai ter gente entrando com a ação para cobrar o imposto que a outra seu fornecedor não pagou. Olha, exatamente. Então, minha gente, vamos ter que ter. O contencioso ainda vai dar ter muito. Mas, ó,
Tem jeito. Pode ter pra certeza. Tudo tem jeito. Então, Zé, Já, esse daqui obrigado foi demais. Não, obrigado E por muito. quero agradecer também aqui a Rede Smart de comunicação, que com certeza vocês viram que agora nós vamos ter que ter vários outros programas, porque no final esse pinga-fogo aqui já dá um programa. Robson, né? muito obrigado, cara, pela deferência que você fez a mim, Que pela isso. oportunidade de estar perto de vocês. Eu não sou um cara desse nível assim todo não, mas, cara, muito obrigado mesmo por estar do lado de vocês. Eu que te agradeço, obrigado, Zé. gente. Obrigado. Valeu, cara. Vamos lá. Vamos. É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Vamos lá.